Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Hoje vamos conhecer uma tecnologia que mostra como a própria natureza pode inspirar soluções inovadoras para alguns dos maiores desafios da atualidade. Com o tema Bacteriófagos, a inteligência da natureza a serviço da inovação, vamos entender como esses micro-organismos estão abrindo novos caminhos para a pecuária, a agricultura, a indústria de alimentos e a saúde humana. Nosso convidado é Luciano Queiroz, fundador da Carajá Bioscience, empresa brasileira de biotecnologia que desenvolve soluções inovadoras utilizando bacteriófagos, vírus naturais capazes de combater a bactéria de forma altamente específica. A Carajá Bioscience atua na criação de produtos biológicos voltados inicialmente para a pecuária, mas com aplicações promissoras também na agricultura, na indústria de alimento, nos cosméticos e na saúde humana. Seu trabalho representa uma nova geração de tecnologias sustentáveis, alinhadas às demandas globais e por segurança alimentar, redução do uso de antimicrobianos e preservação ambiental. Luciano, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo em qualquer período do dia aí. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite e pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre os bacteriófagos. Que bacana. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui querendo entender primeiro o que são os bacteriófagos, né? Você explicar direitinho para a gente, para nós começarmos aí uma série de perguntas para esclarecer mais a nossa audiência. Por favor. Não, muito bom. Os bacteriófagos, a definição mais correta é que eles são vírus que infectam bactérias. Então, eles são vírus específicos de bactérias. Eles têm estruturas na proteína deles que só permite que eles interajam e causem infecção em bactérias. Então, a gente pode tomar, 10 ml de um produto de bacteriófago que ele não vai fazer efeito nenhum na gente, por mais que eles sejam similares e próximos a outros vírus, né? Vírus de plantas, vírus de humanos ou vírus de outros organismos, né? Então, os bacteriófagos são esse organismo que tem uma discussão longa, que aí fica para outra discussão, outro episódio, se eles são vivos ou não, mas eles são super simples, eles existem na natureza há bilhões de anos, então, se duvidar, antes mesmo de existir bactéria, já existiu algum bacteriófago que estava ali, que ainda não tinha função de infectar uma bactéria, né, porque ele é um parasita obrigatório, mas alguma origem primitiva dos bacteriófagos, né. E ele é basicamente uma cápsula de proteína, que a estrutura chama de capsídeo, e dentro do capsídeo tem a informação genética, o genoma desse bacteriófago, que pode ser de RNA ou de DNA, né, então é muito similar aos vírus que a gente tem mais proximidade, né, os vírus que infectam eucariotos, né, humanos, outros animais, coisas do tipo. Então, os fagos são essa entidade biológica nanoscópica que tem milhões, bilhões, trilhões deles na natureza. Então, para cada bactéria, estima que tem pelo menos 2 fagos por bactéria. Então, imagina, né? Se a gente sabe que tem trilhões de bactérias no mundo, a quantidade de fago vai ser ainda maior. E eles têm várias funções, vários ciclos de vida, eles são um organismo super interessante e que está servindo de base para a gente criar muita coisa também. Então, assim, não só aplicação direta, igual você falou, Nelson, quando a gente pensa em eliminar uma bactéria, né, num animal, por exemplo, mas também de tecnologias para edição genética, de tecnologias para vacinas, tudo muito em torno dos bacteriófagos. Então, é um organismo super interessante para a gente estudar e aprender mais. Legal. Luciano, quando nós ouvimos falar a palavra vírus,
Normalmente nós pensamos em doenças. Como que os bacteriófagos eles funcionam e por que eles são seguros para animais, seres humanos e para o meio ambiente de um modo geral? Sim, a gente associou vírus, né, aos vírus de eucariotos, né? Então a gente tem o nome vírus como sendo vírus que infectam células eucarióticas, né? No caso a gente, outros animais. E a gente criou outras palavras para outros vírus, né? Então os bacteriófagos são os vírus de bactéria, mas, por exemplo, tem os vírus de arqueia, que é um outro micro-organismo que existe na natureza, mas vai ter vírus de protozoário, vai ter vírus de plantas, sabe? E aí a gente chama realmente desse nome, vírus de plantas, sabe? Não é alguma coisa que seja, tipo, plantafago, sabe? Alguma coisa assim. Então, e aí os bacteriófagos a gente deu esse outro nome. Qual que é a grande questão? A estrutura morfológica deles são muito diferentes, assim, ambos têm capsídeo, só que o que os fagos utilizam para reconhecer a célula e começar a infecção é diferente do que um vírus da Covid ou um vírus da dengue vai usar para reconhecer a célula e começar a infecção. Então, por exemplo, quando a gente falou muito da Covid, da proteína spike dele, ele começa a infecção a partir disso. A partir daquela proteína, ele identifica estruturas na célula humana para começar uma infecção, né, entrar na célula e começar uma infecção. O que o fago vai fazer é usar estruturas dele para reconhecer estruturas da parede celular da bactéria para aí começar a infecção. Essas estruturas que estão na bactéria, a gente não tem. As nossas células não têm parede celular, né? Então, não vai ter nenhum tipo de receptor que o fago vai identificar numa célula eucariótica, uma célula humana, e começar a infecção. Então, isso torna ele extremamente seguro para a gente. Talvez não torne tão seguro para as bactérias do nosso microbioma intestinal, por exemplo, se a gente beber, né, um produto, mas aí tem que ver qual organismo a gente está querendo eliminar, né? Vamos dizer que você está com uma diarreia causada por E. coli, e a gente tem um produto de bacteriófagos. Ele, com certeza, vai te ajudar a eliminar aquela bactéria e se recuperar da diarreia. Muito melhor do que um antibiótico, por exemplo. Então, vai depender do alvo, depender do objetivo. É interessante. Eu tenho uma pergunta aqui que eleva um pouquinho a isso que você tá dizendo, né? Que muitos especialistas alertam para o aumento da resistência bacteriana aos antibióticos. Qual é a dimensão desse problema atualmente e como os bacteriófagos podem ajudar a enfrentá-lo, né? A resistência a antimicrobianos acho que é um dos principais desafios que a gente tem como humanidade para os próximos anos. Claro, né, a gente tem mudanças climáticas que já está muito evidente que está acontecendo e, né, desertificação de diversas regiões e que a gente precisa, principalmente quando a gente pensa Brasil, a gente precisa preservar o que a gente tem de natural, principalmente fontes de água, né, quando a gente pensa, porque tudo se sustenta a partir da água, né, a gente não vai ter a nossa agricultura pujante e super tecnológica que a gente tem sem água, né, então acho que o principal que a gente precisa pensar é nisso como humanidade, mas a gente tem outros desafios que estão por vir. Existe potencial de outras pandemias virais, isso a ciência conhece bem, sem querer alertar, nem deixar ninguém alarmar, né? Mas é algo que a gente já esperava antes da Covid. O meio científico já esperava que fosse ter algum tipo de pandemia, talvez não numa escala tão grande, e se esperava que fosse da gripe. O vírus que mais circula, o vírus que mais tem alteração é a gripe. Então, não se esperava que seria um coronavírus, por exemplo. E até por isso que, por exemplo, está tendo casos de ebola agora na África, né? Está tendo um novo surto na República Democrática do Congo. E o ebola não é um vírus super mortal, e até por isso que ele não é um vírus que vai se tornar uma pandemia, porque ele normalmente mata o hospedeiro antes dele se espalhar.
Diferente da Covid, que matava pouco e se espalhava muito, né? Quando a gente pensa, isso pensando estritamente em biologia, tá? Solidariedade a todas as pessoas que morreram durante a pandemia de Covid, que foram muitas, né? Não precisava ter sido tantas. E aí, quando a gente pensa em resistência a antimicrobianos, a gente não olha com o mesmo cuidado que a gente olha quando a gente está pensando uma pandemia viral. E isso é uma das coisas que a gente tem chamado de pandemia silenciosa, o que a gente está vivendo, que é o surgimento de novas bactérias, novas linhagens de cepa, né, que se modificam, que transferem informação genética de uma para outra e que estão tornando elas resistentes aos antimicrobianos que a gente tem disponível hoje em dia. E desenvolver novos antimicrobianos é muito caro, demanda muito tempo, e muitas vezes não dá o resultado esperado, né? Então, as últimas classes de antimicrobianos, aí, antibióticos, coisas do tipo, que a gente criou, né, que a gente descobriu, são da década de 80, e a gente vem desenvolvendo novas moléculas, né? Então, quando você toma amoxicilina, ciprofloxacino, alguns, aquele que a gente toma, que teve bastante também, fugiu um pouco aqui o antibiótico que teve muito durante a pandemia que se recomendou. Quando a gente usa, são moléculas que a gente já conhece, que a gente sabe o funcionamento, e que estão bem estabelecidas, e que foram fundamentais para nós, como humanidade, né, para salvar a vida das pessoas, né, pensar que no começo do século XX, até ali no meio, as pessoas morriam por causa de uma infecção de garganta, sabe? É verdade. Super simples hoje em dia, né? Então, foi revolucionário e foi fundamental, mas as bactérias estão ficando resistentes mais rápido do que o que a gente consegue desenvolver outras soluções com antibióticos, né? Com moléculas. E aí a gente está tendo uma estimativa de mortes causadas por bactérias multiresistentes crescente. Atualmente, eu tenho que confirmar depois o dado certinho, mas a gente tem cerca de 1,2 milhões de mortes anuais por bactérias ou micro-organismos conhecidas ainda. Isso. E a estimativa é que até 2050 a gente chegue a uma taxa de 10 milhões de mortes por ano causada por bactérias multiresistentes. Então, assim, é um problemão e que a gente não olha com tanto cuidado quanto a gente olha para um problema viral, por exemplo, né? E, assim, existe potencial, assim, existe a possibilidade de se ter uma pandemia bacteriana, sabe? Não vai ser diferente, mas existe um potencial, né? Pensar uma bactéria multiresistente que seja oral, né? Que está no nosso trato respiratório, por exemplo, aérea, né? Ela consegue ser transmitida por gotículas, por exemplo, né? Então, seria algo que teria uma transmissão mais fácil do que, por exemplo, uma diarreia, por exemplo, né? Sim. E a gente sabe que, vamos dizer, um manancial, uma fonte de água contaminada pode ser fonte para contaminar pessoas de um vilarejo, por exemplo, de um local que não tem tratamento de água, coisa do tipo. A gente aqui no Brasil, ainda bem, a gente avançou muito nos últimos anos, né, principalmente em tratamento de água, mas a gente sabe que países que não tem estrutura nenhuma, né, não tem água, eles pegam direto Aqui no Brasil a gente sabe que tem locais que as pessoas também pegam água direto de fontes, né, sem tratamento. Então isso poderia ser um problema também num local desse tipo. E aí acho que a grande questão, e que é o que a gente tem focado mais na Carajás nesse primeiro momento, é que a gente controlou bem o uso de antibióticos em humanos. Né? Você vai lembrar, né, Nelson, de anos 90, você ia na farmácia e comprava um antibiótico para qualquer coisa, né? Sim. Assim, tô com uma dor de cabeça, tomava antibiótico. E aí a gente foi mudando essa cultura, o Ministério da Saúde, né, de vários governos, a gente foi estruturando junto do SUS, da Anvisa, a gente foi limitando o uso desses antibióticos, e hoje em dia, se você não tiver com a receita recente, tudo certinho, que eles retêm na farmácia, você não compra, né? É verdade, mudou muito, né? Sim. Aprimorou então, muito. Para humanos, está um controle bom e ideal. Agora, a grande questão é, a maior parte dos antibióticos que a gente produz,
a gente usa na produção animal. Cerca de 75% é na produção animal. Então, e na produção animal a gente não tem tanto controle. Você consegue ir numa casa agropecuária e comprar um antimicrobiano injetável para você tratar de galinha, de suínos, de bovinos, né? Agora, e é bem mais fácil de comprar, ou antimicrobianos que vão ser misturados na ração, né, para dar para os animais. E aí esse é o ponto. Pode surgir uma bactéria multiresistente vindo de animais e essa bactéria passar para humanos. Isso é uma possibilidade real. Alimento. Exato, Por isso que os critérios em frigorífico de aves, de suínos, é tão elevado. O controle sanitário tem que ser elevadíssimo, tanto por causa de vírus, quanto por causa de bactérias, né? Então, e isso é uma potência, né? A gente é muito bom nisso, né? Quando a gente vê que é algo para a gente se orgulhar da nossa agricultura e da nossa resposta a emergências, né? Falando de um outro vírus, teve o caso do vírus da gripe aviária, né? Que deu um caso no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e a resposta nossa, como sociedade civil, foi excelente, assim, a gente identificou, isolou um perímetro de 10 quilômetros em torno daquela granja e abateu todos os animais que tinham ali, que é para o vírus não se espalhar, entendeu? Um caso positivo, a gente tem uma resposta rápida, que a gente consegue evitar que o vírus se espalhe. Por isso que o controle sanitário tem que ser bem muito rigoroso. Tanto para os animais em si, quanto para não passar para nós humanos, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter orgulho aqui, nós também, do Brasil. Luciano, a Carajás Bioscience, ela possui soluções voltadas para a pecuária, como você comentou aí. Quais desafios do setor podem ser resolvidos com essa tecnologia e quais benefícios ela oferece aos produtores? Muito bom, Nelson. A gente decidiu começar a empresa, né? E até no evento que a gente se conheceu, a gente estava falando sobre startups, né? Empresas que saem de universidades. E o desafio é bem diferente de uma empresa tradicional, né? E aí uma das nossas escolhas estratégicas foi: vamos para um mercado que seja grande, que seja interessante, relevante, que tenha problemas relevantes, né? E aí problema, a gente fala, é uma dor sentida pelo produtor, que ele vai, a qualquer custo, tentar resolver essa dor. Isso é um problema relevante, sabe? E que a barreira regulatória seja menor do que, por exemplo, um caminho de um produto para humanos, sabe? Para humanos a gente sabe, tem que ter fase 1, fase 2, fase 3, tem que ser super organizado, e vão anos e muitos milhões de reais de pesquisa nisso, né? Verdade. Agora, recente, a gente teve o caso da vacina da dengue, desenvolvida pelo Butantan, né? Que também, de uma forma muito responsável, o Ministério resolveu parar a aplicação, porque tiveram 2 casos de reações adversas muito graves. O que mostra um cuidado nosso também, né, como sociedade civil, e cuidado com a população, quando a gente pensa que foi uma vacina que passou por todo o processo, fez fase 1, fase 2, fase 3, com resultados excelentes, não teve casos graves, e aí, quando a gente foi para campo, ambiente real, na vida real, aconteceu coisa que foi necessária. Espera aí, vamos voltar, vamos analisar e vamos ver se vai continuar ou não. Espero que continue, porque é uma tecnologia muito boa. Para outro vírus, né? Acaba que a gente está falando de vírus o tempo todo, quando a gente está pensando nisso. Mas a gente pensou, como uma forma da gente ir para um lugar que tem uma barreira regulatória menor. Porque é isso, a gente precisa pôr um produto no mercado num tempo curto, para a empresa sobreviver, né? Uma empresa de biotech, a gente normalmente gasta mais do que arrecada. E normalmente a gente depende de investidor, né? Porque a gente está investindo para desenvolver. Quando terminar de desenvolver o produto, ele estiver no mercado e vendendo, essa conta se paga muito rápido. Então, isso é uma das coisas muito interessantes de startups de biotech, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, tem que investir, mas o retorno, quando vem, é um retorno muito maior, e muitas vezes muito mais rápido. Então, a gente pensou nessa estratégia, focando na pecuária. E aí, qual foram os primeiros problemas que a gente olhou, né?
A gente olhou principalmente para problemas intestinais, entéricos, de animais de criação. Então, aí a gente separa, né, animais de criação e pets, né, animais de companhia, né, de domiciliar. E aí, animais de criação, quando a gente olha, os principais são bovinos, suínos, aves e peixes, né? São os 4 principais, e todos têm problemas com bactérias, de diferentes problemas causados por bactérias. Então, por exemplo, em suínos tem problema muito relevante com E. coli, né, a Escherichia coli, e com Salmonella, que são 2 bactérias que causam diarreia em suínos, principalmente nas primeiras fases, né, a que a gente chama da fase de maternidade e da fase de creche, até ele chegar ali em 70 e poucos dias de vida, no caso dos suínos. E na suinocultura se utiliza muito antibiótico misturado à ração para poder controlar essas diarreias. Então a gente viu como uma oportunidade, tanto de ser uma solução que complemente, né, a gente atuar junto do antibiótico, ou que substitua o antibiótico, né? Então, vamos dizer, se a gente conseguir reduzir a quantidade de antibiótico que a gente usa, já é muito bom, né? Já é um avanço. Se a gente conseguir substituir, melhor ainda. Aí, então, assim, é o melhor dos mundos. Sim, é o melhor dos mundos. Então, isso usando os suínos como exemplo, mas a gente já sabia há anos dessas pressões que tem tido, principalmente para exportação, né? A gente está falando agora muito da proibição da União Europeia de alimentos de proteína animal, né, origem animal do Brasil, mas já se sabia que eles estavam nesse processo de restrição, e não só a União Europeia, a China tem restringido, os Estados Unidos têm restringido, então cada vez mais tem se controlado o uso de antibióticos, antimicrobianos. E a gente viu como uma oportunidade. A gente precisa de soluções novas, alternativas novas aos antibióticos para esses mercados. Então, a gente foi na suinocultura, em bovinos, principalmente em leite, tem muito problema de diarreia também, bezerros recém-nascidos. As 2 primeiras semanas são bem complicados. Em aves tem problemas muito relevantes, que também são questões sanitárias, com salmonela, né, que a gente sabe que pode, se não for bem feita a produção, a higienização dos ovos, por exemplo, a gente sabe que a salmonela que está no trato intestinal da galinha pode passar para o ovo, e se a pessoa come um ovo infectado, ela pode morrer. A salmonela causa uma diarreia tão grave que pode levar a pessoa à morte. Então, salmonela é muito relevante em aves, influencia ganho de peso, influencia a produção de ovos, por exemplo, e também a Escherichia coli, mas são E. colis diferentes das de suínos, sabe? É um outro grupo de E. coli que está ali, e que também vai causar perda de produtividade para o produtor, vai causar morte de animais, pode ter essas questões sanitárias que são restritivas. Então, tudo isso são coisas que a gente estava olhando e que a gente viu, olha, aqui tem uma oportunidade, e que está se demonstrando muito potencial, a gente tem tido resultados bons em campo, e o mercado também está direcionando para isso, né? Está direcionando para a gente ter uma produção com menos antibiótico, né? E aí assim, é importante a gente olhar para isso e fazer esforço para a gente reduzir o uso de antibióticos, sim. Você comentou aí que essa questão das biotechs é muito mais dinheiro investido, muito mais pesquisa, o tempo é um pouco maior, mas acaba se tornando, se você for levar em consideração, por exemplo, essas restrições que existem de exportação, isso não é nada, nesse investimento não é nada, porque numa restrição dessa que acontece, quantos bilhões aí deixa de ser faturado por conta disso, né? Então, acaba se tornando um mal necessário, né? Não digo mal, um bem muito necessário, esse investimento todo com pesquisa e desenvolvimento.
Em Marília, hospede-se no Estori Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estori Hotel. Luciano, uma característica muito interessante dos bacteriófagos é a sua alta especificidade. Por que isso é importante e quais os impactos positivos essa característica traz nessa produção animal? Sim. Isso acho que é uma das principais características dos bacteriófagos e dos produtos feitos com bacteriófagos. A gente chama também só de fago, para ficar mais fácil, porque é um palavrão, né? Aí fago mais para quem não está compacto. acostumado, que nem eu, para falar, eu tenho que a língua tem que ficar acertada. Então, assim, como eu disse, os fagos, eles utilizam estruturas da parede celular da bactéria para começar a infecção. Então, ele identifica, se fixa, insere o material genético dele dentro da bactéria, e aí ele começa a hackear a célula da bactéria para produzir a proteína dele, o DNA dele, a estrutura dele. Ele monta tudo ali dentro da bactéria, no final do processo ele mata a bactéria por dentro. É um parasita obrigatório, né, que a gente chama, e ele só tem o ciclo de vida dele quando ele infecta a bactéria. E por ser muito específico, a gente consegue fazer produtos combinando vários fagos para eliminar só a bactéria que a gente tem interesse. Então, por exemplo, eu estava falando tanto de suínos quanto bovinos. Vamos dizer que um animal tem tá com uma diarreia e a gente vai dar um antibiótico oral para ele. Ele vai tomar ali por 5, 7 dias. A microbiota intestinal dele vai embora junto do patógeno. Da mesma forma como a gente, né? Então, se a gente toma antibiótico, o ideal é que um pouquinho depois a gente já comece a tomar uns probióticos, né? Para recolonizar a nossa microbiota e tudo mais. Porque normalmente os antibióticos, eles matam muitas bactérias, né? Mata o que é ruim e o que é bom, né? Exato. Então, assim, é difícil ter um antibiótico que seja super direcionado. E aí, os fagos, a gente consegue ser super direcionado. Então, por exemplo, você tem uma bactéria que está causando diarreia em suínos, uma E. coli, a gente vai lá e vai matar só a E. coli. O resto das bactérias que estão lá, que vão ajudar o animal a degradar matéria orgânica, quebrar carboidrato e disponibilizar nutrientes ainda melhor para o animal, para ele converter isso em ganho de peso, elas vão continuar lá. Com o antibiótico, não. Com o antibiótico, a gente vai limpar tudo. Então, ele vai estar sempre tendo que se recolonizar. Então, assim, os fagos, a gente é super preciso, assim, a gente consegue eliminar só as bactérias que causam a doença ou o problema. Isso eu estou falando bastante de diarreia, mas a gente pode falar de problemas que a gente chama, né, de sistêmicos, né? Por exemplo, quando a gente olha para humanos, a gente pensa em fibrose cística, que é uma infecção pulmonar, a gente pensa em, por exemplo, infecções em próteses, né? Às vezes a gente dá para falar até de espinha, de acne, dá para a gente pensar. Então, quanto menos a gente mexer na nossa microbiota, seja ela intestinal, da pele, de outros lugares, melhor. E aí os bacteriófagos são muito específicos e isso ajuda muito a gente, porque a gente mantém o resto lá, né? Então, a gente modula a microbiota, porque a gente mata a bactéria ruim e deixa as boas. E essas boas vão ocupar o espaço que a ruim estava ocupando e ajudar o animal a ganhar peso, indiretamente, sabe? Legal. Isso é muito legal. Luciano, além da pecuária,
quais oportunidades você enxerga para a aplicação dos fagos na agricultura, na indústria de alimentos, nos cosméticos e também na saúde humana? Então, a gente, como eu disse, a gente escolheu a pecuária, né, por motivos estratégicos, né, questões estratégicas que a gente precisa ter, mas a gente olha para vários outros setores da economia, pensando no futuro, né, mais longo prazo. Um que a gente está olhando e que é fundamental é o agro brasileiro, que é atualmente, né, uma fatia importante do nosso PIB, que gera muito emprego, que investe muito em tecnologia e tem feito um baita, tem sido um baita diferencial, né, para o Brasil. E a gente tem olhado para algumas culturas, né. A gente tem tido um movimento muito importante de bioinsumos. A gente tem substituído fertilizantes químicos por micro-organismos, né, que ajudam a obter, por exemplo, fixar nitrogênio, disponibilizar mais fosfato para as plantas, e a gente está conseguindo substituir, e tem um mercado todo gigante hoje em dia, né, de bioinsumos, né, diversas empresas grandes e interessantes, e a gente olha muito para as principais culturas, né, que a gente produz no Brasil, que é milho, cana, soja e algodão. E nessas 4 culturas, os maiores problemas, normalmente causados por outros organismos, né, normalmente é fungo, nematóide, ou insetos, né, que vão prejudicar. Então, a gente consegue, por exemplo, bactérias que vão estar no solo, que vão eliminar fungos que poderiam atrapalhar a planta no solo, ou que vão inibir, ou um fungo, uma levedura, que vai inibir um nematóide no solo. Ou a gente fala bastante de bacilos thuringienses, né, o famoso BT, que vai infectar uma cigarra, uma larva de uma mariposa e matar ela, né, por dentro. Então, são tecnologias super interessantes, biológicas, que é incrível a gente usar menos químico, né. Eu estava falando do problema do antibiótico, que é um químico, e os micro-organismos criando resistência, os insetos, aracnídeos, quando a gente pensa em carrapato, né, eles também criam resistência aos químicos. Até ervas daninhas, né, os herbicidas, elas criam resistência a químico. Então, assim, a gente ter opções biológicas são incríveis, excelente. E aí, quando a gente olha pensando problemas causados por bactérias no agro, a gente olha para 2 principais problemas, que é o greening na citricultura, né, quando a gente está falando de laranja, acho que o greening é o maior problema há uns 10, 20 anos. Não resolve nunca, né? Porque o desafio é gigante, é um desafio complicadíssimo. A gente tem uma citricultura fortíssima no Brasil, a Fundecitrus acho que é um dos principais centros, e estão tentando, né? Mas o greening é causado por uma bactéria, que é a Candidatus liberibacter. E um outro problema é o do milho, que é o enfesamento do milho, que também é causado por uma bactéria e transmitido por uma cigarrinha. Então, assim, são 2 problemas relevantes, super relevantes, mas que o desafio é gigante. Então, para nós, na Carajás, a gente está olhando para esses 2 problemas, só que são problemas que a gente tem que ir por um outro caminho, não é o caminho que a gente está fazendo hoje em dia. Hoje em dia, a gente pega as bactérias que estão causando a doença, a gente encontra os fagos que matam elas, caracteriza, faz tudo bonitinho, transforma num produto e entrega isso. Essas 2 bactérias, elas têm o desafio de não serem cultiváveis, a gente não consegue cultivar elas no laboratório. Até que a do enfesamento dá, mas é muito difícil. A do greening não dá. A do greening só cresce na planta ou na cigarra. Então, é um desafio muito grande, e aí a gente está indo por um caminho de programação, que a gente chama de bioinformática, e de engenharia genética. Esse é o caminho que a gente está focando agora, para esses dois problemas, onde a gente vai encontrar os genes, encontrar os fagos a partir de informação genética e desenvolver um produto para eles. A gente está avançando nessas duas frentes como uma etapa natural de amadurecimento da empresa. Mas é isso falando do agro, né? Mas quando a gente pensa
ainda tem muitas possibilidades em alimentos. Então, por exemplo, eu falei, né, de controle de infecções de salmonela em abatedouros de aves, ainda é muito relevante. Dá para se produzir fagos para o pós-abate, né? Então, você colocar um revestimento de fago num frango que já está limpo, para evitar que tenha uma infecção ou para reduzir uma potencial contaminação. Isso é possível, tem tido estudos fazendo isso, também com suínos. Para ovos, sabe, tudo são possibilidades, caminhos. Tem uma possibilidade também de embalagens, então a gente criar embalagens com bacteriófagos ou com pedaços dos fagos para aumentar o tempo que a gente pode ter guardado, por exemplo, uma carne, alguma coisa do tipo. Tempo de prateleira, né, que a gente chama. Conversão. E aí, quando a gente pensa em cosmético, como eu falei, né, tem a Acne, que atualmente já tem algumas empresas que desenvolveram produtos com fagos para acne causada por bactéria, né, que é uma bactéria específica que tem na pele. Algumas pessoas têm mais a cepa ruim, que causa acne, e outras têm menos dela e mais da boa, sabe? E aí varia, é muito da biologia de cada pessoa. É um mercado interessante. E tem humanos. Em humanos, a gente poderia entrar em muitas questões, em muitas situações. Assim, a gente tem tido vários casos bem-sucedidos que a gente chama de uso compassivo aqui no Brasil, né? Em inglês seria compassionate, onde não se tem mais nenhuma alternativa, a pessoa está com uma infecção, que já tentaram todos os antibióticos possíveis, e ela assina um termo, autorização do órgão de saúde do país, coisas do tipo, assumindo o risco de fazer um tratamento experimental. E já tiveram vários casos muito bem-sucedidos de salvar pessoas que estavam com infecções bacterianas que nenhum antibiótico funcionou e os fagos funcionaram. Então, é uma possibilidade, uma alternativa muito real e que está cada vez mais próxima. A gente, recentemente, teve uma empresa que conseguiu avançar um produto da fase 2. Eles passaram a fase 1 de experimentos clínicos, chegaram na fase 2 e passaram a fase 2. Tiveram bons resultados na fase 2 e agora estão indo para a fase 3. Vai ser o primeiro produto com bacteriófagos do mundo a ir para a fase 3. Então, é uma questão muito relevante e tem muita gente fazendo esforço, muitas empresas, para transformar isso em realidade. Então, assim, o que a gente está construindo na Carajá é uma plataforma, assim, a gente começou com pecuária, a gente quer expandir para produtos para agricultura, para alimentos, e quem sabe depois abrir uma outra empresa para cosmético, mas sempre usando a plataforma como base, né? A tecnologia que a gente está desenvolvendo, as ferramentas, tudo vão ser úteis para o futuro. Para o futuro. Legal. Inclusive para salvar a vida das pessoas no futuro também. Então, importante. Estamos muito focados nisso. Luciano, cá entre nós, qual é a sua expectativa para o futuro dos fagos? E que mensagem você gostaria de deixar para empresários, produtores, pesquisadores e os jovens aí que acreditam no poder da ciência para transformar a nossa sociedade? Começando com os fagos, eu estou muito otimista com as possibilidades. A gente precisa de alternativas para os antibióticos. A gente precisa dos antibióticos, eles continuam sendo relevantes, continuam sendo importantes, mas a gente precisa de alternativas. Os fagos é uma das alternativas, mas a gente vai precisar de outras, tá? Então, princípio ativo de planta, extrato de planta, peptídeos, qualquer coisa que tiver atividade microbiana, a gente vai precisar, e a gente precisa pesquisar isso, desenvolver, transformar em ferramenta, transformar em produto. Então, é fundamental que a gente esteja olhando para isso. Os fagos têm um futuro muito, muito interessante, porque é uma área da ciência que está muito quente. O que eu fiz no meu doutorado em 2021, que eu terminei em 2021, já está velho hoje em dia. E olha que eu fiz coisa muito tecnológica, muita coisa legal, muita coisa
de mais alto nível aqui em São De Paulo, né? ponta. Uhum. Mas já está velho, porque está muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Um exemplo, quando eu estava no doutorado, estava se descobrindo vários genes e mecanismos das bactérias serem resistentes às infecções dos vírus, né? Vamos dizer, um sistema imunológico da bactéria. Uhum. Acho que o mais famoso que a gente sempre fala é o CRISPR, né? Que foi uma descoberta mais antiga. Só que a gente está descobrindo vários outros, né? O CRISPR é como se fosse o nosso sistema imunológico adaptativo, né? Cada vez que tem uma infecção, ele vai se adaptando. Mas existe um sistema imune que está ali, que ele não é adaptativo, ele vai funcionar dependendo, né, do organismo que estiver causando a infecção. E estavam começando a descobrir, estavam começando a falar de alguns novos e tal. Hoje em dia, existe centenas deles, assim, que se descobriu, se descreveu os métodos e tudo mais. E o mais curioso é que muitos desses sistemas imunológicos das bactérias têm sistemas muito parecidos ou mesmo em humanos. Nossa. Então, assim, um sistema que a bactéria tem para se livrar de um vírus, uma célula humana também tem esse sistema. Se duvidar, até a origem biológica é a mesma. Olha Então, só. assim, tem uma possibilidade até de desenvolvimento de medicamento contra Sim. infecções virais em humanos usando bactéria e fago. Bactérias. Poxa E vida. isso é incrível, assim. Isso é um progresso fabuloso. E isso está acontecendo agora, assim, as coisas estão pegando fogo nessa área. E acho que a gente está num momento muito bom como empresa, pensando em desenvolver coisas novas, Sim, descobrir coisas claro. novas e tudo mais. Então, para quem quer, pensando, tento empreender, recomendo, acho que vale muito a pena. A gente tem incentivos públicos que são fundamentais para a gente começar. Se preparem muito, planejem, porque eu sempre falo, as coisas vão dar errada, e se você não tiver tudo planejadinho, vai dar mais errado ainda. E aí você vai desistir. Estando planejado, você não desiste, você continua tentando. Empresários, investidores, pessoas aí do agro, da pecuária, invistam também em empresas tecnológicas, empresas que estão criando soluções para problemas reais, né? Eliminar uma bactéria, desenvolver uma vacina que vai dar imunidade para o rebanho, que vai permitir você ganhar mais peso e, consequentemente, produzir mais. Isso é muito relevante, é muito importante. Então, invistam em empresas desse tipo e vamos acreditar na ciência brasileira também. Assim, eu sempre falo que a gente tem uma base muito boa científica no Brasil, temos grandes universidades, grandes institutos de pesquisa, grandes pesquisadores, e que a gente está formando gerações e gerações de excelentes pesquisadores, de excelentes cientistas, e vamos investir que a gente consegue criar soluções nossas, igual eu falei dos bioinsumos. O Brasil é referência hoje em dia em produtos biológicos para a agricultura, sabe? Então, é um dos países que mais utilizam. Então, a gente tem capacidade de ser potência em muitos setores aí. Alguns nós já somos, né? Agricultura, a gente já é uma potência, a gente consegue ser uma potência em ciência, em tecnologia, né? E tudo isso também muito relacionado com a nossa soberania aí como país e para os próximos anos que a gente está construindo, né? Mas é isso, né? Eu só acho que tem perspectivas muito boas. Que bom. Recomendo e estou disponível para a gente conversar mais vezes também. É muito interessante ouvir pessoas como você, que está no meio da pesquisa, vive isso o dia todo e com esse otimismo todo. Isso é muito importante para que a gente veja que o nosso país aí tem cabeças e investe na ciência. Isso é muito bacana. Luciano, olha, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Hoje nós conhecemos uma tecnologia fascinante que demonstra como a inteligência da natureza pode inspirar soluções inovadoras, né, para desafios globais, entendo assim. Foi muito enriquecedor entender o potencial aí dos fagos, como você diz, né, apelidou, que esse nome é muito complicado, e suas aplicações aí na pecuária, agricultura, indústria, e alimentos, saúde, de modo geral.
Parabéns pelo seu trabalho, desenvolvido aí pela Carajás Bioscience, e por contribuir aí para o fortalecimento da biotecnologia brasileira, com soluções sustentáveis e de alto impacto, né? Deixa disso. Desejo para você muito sucesso nessa sua jornada e esperamos recebê-lo aqui novamente para acompanhar aí os próximos passos, os avanços dessa inovação. Muito obrigado aí por você ter concedido esse bate-papo com a gente e nos enriquecer aí com seus conhecimentos. Muito obrigado, Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Eu que tenho que agradecer pelo convite e a oportunidade de poder conversar com as pessoas que estão inscritas no canal e que acompanham o seu trabalho. É incrível e sempre que precisar, estamos à disposição para ajudar. Muito obrigado. Vou contar com você sempre. Quero agradecer também a todos que ficaram conosco até agora e também nos acompanham nas redes sociais, pessoas que escrevem aqui através dos seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. E lembrando que se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, inscreva-se e ativa o sininho aí para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa um like aí para a entrevista do Luciano. E se esse conteúdo fez sentido para você, vamos divulgá-lo aí nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.